Provérbios capítulo 16, a partir do verso 1. O tema da mensagem dessa noite é decidindo para acertar. Quem aqui quer sempre acertar nas decisões que toma na vida? Levante a mão, deixa eu ver. Ei, que beleza. Então a palavra é para nós mesmos. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Tema da mensagem: decidindo para acertar. Todos acharam? Muita gente já conhece esse versículo. O coração do homem pode fazer planos. Querido, você está liberado para planejar à vontade. Você está liberado para fazer planos. O seu coração pode intentar ter as coisas, intentar fazer coisas. Pode. Mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Alguém aqui pensa em fazer alguma coisa, tendo a certeza que o negócio vai dar errado? Ninguém faz isso. Se você se intenta fazer algo, o que você acha que vai dar certo? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, queridos, aqui a gente tem uma estrutura de 3 fases. Nós estamos liberados sim para fazer planos, mas só que a gente não deve fazer plano ou executar plano nenhum, a não ser que o Senhor diga que você está liberado para executar. Nós podemos sonhar, podemos rascunhar, podemos planejar, podemos sim. Mas só que a gente não deve fazer nada, a não ser que o Senhor diga, faça. Uma coisa é sonhar, uma coisa é planejar, a outra coisa é executar. E a gente só executa se houver a liberação da parte de Deus. No versículo 2 de Provérbios, ele fala sobre a pureza dos caminhos do homem de acordo com os seus olhos. Entretanto, Deus pesa não aquilo que se pode ver ou que aparenta, mas Ele pesa o seu espírito. Os olhos podem te passar uma percepção errada da realidade, mas o seu espírito, que é a sua ligação com Deus, jamais estará errado. Tem gente que vai realizar projeto, acha que está tudo certinho, acha que está fazendo tudo correto, e na realidade o Espírito está o tempo todo dizendo, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. E o que o Senhor pondera não é aquilo que os seus olhos podem ver, mas aquilo que o seu Espírito está falando para você fazer. Em terceiro, seria a conclusão: confia ao Senhor as tuas obras. Meus queridos, esse terceiro já tem que ter passado pelos 2 primeiros, viu? Aí ele dá uma promessa interessante que ele fala, os teus desígnios, aquilo que você quer, será estabelecido. Mas só que para aquilo que você quer, precisa ter passado primeiro pelos 2 versículos iniciais. Você pode fazer planos, mas não execute sem ter a resposta de Deus. Os caminhos que você planejou podem parecer puros, mas Deus vai pesar aquilo que o seu espírito está ministrando a você. Se você passar por essas 2 filtragens, aí os teus desígnios serão estabelecidos. Esta simples receita para o sucesso parece simples, mas não é tão simples assim de ser executada. Nós somos muito bons de planejar. Gente, normalmente, a grande maioria das pessoas planejam aquilo que vão fazer. Quer ver? O seu dia de amanhã está planejado, não está? Amanhã você está assim, eu vou acordar, não sei o que vai acontecer, mas eu estou aí. Tem até uma música mundana aí que fala, como é que é? Ó, sogra, muito bem. Nós estamos conectados. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que vai acordar aqui amanhã e deixar a vida me levar? Não. Amanhã
a semana toda, mais ou menos, a sua semana já está planejada. A gente é rápido para fazer planejamento, para fazer plano. A gente faz planos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E às vezes a curtíssimo prazo. Agora, você sabe o que é um vício que a gente tem? A gente costuma planejar baseado na realidade que está à nossa volta. A gente costuma planejar baseado com aquilo que a gente tem ao nosso dispor. Não estou entendendo, calma, vamos chegar lá. Essa semana eu li uma reportagem interessante. No domingo passado nós tivemos um jogo do Campeonato Brasileiro aqui em Brasília, vocês viram? Ninguém viu o jogo, estava na igreja, né? Vocês viram que foi recorde de arrecadação? Quem viu isso, gente? Brasília deu recorde de arrecadação, muito acima. Foram 7 milhões e 800 mil reais de arrecadação, só aquele jogo. O recorde anterior era de 4 milhões e 800, mais ou menos. Olha, você viu o tanto que a média subiu. Só que tem um detalhe interessante. Você sabe de quem que era esse dinheiro? Esse dinheiro era do Santos Futebol Clube, que era o dono do jogo. Mas só que, alguns meses atrás, o presidente do Santos resolveu vender a bilheteria do jogo. E ele vendeu para a Federação Brasiliense. Você sabe por quantos que ele vendeu? Por 850 mil reais. E é interessante, gente, que na época ele achou que estava fazendo um negoção. Porque ele pensou assim, ele dizendo, porque foram pressionar ele, porque não é possível, né? Que burrada, né? Ele disse, olha, a final do Campeonato Paulista não me dá 850 mil. Os caras vêm e me oferecem 850 mil, você acha que eu não vou vender? E vendeu. E perdeu 7 milhões. Agora é interessante. Você sabe por que ele tomou uma decisão dessas? Porque ele usou os dados que ele tinha na mão. Eu sei mais ou menos quanto que um jogo me dá de dinheiro. E eu não espero que um jogo vai me dar mais do que isso. Então, com aquilo que ele tem na mão, ele tomou aquela decisão, baseado no conhecimento que ele tinha e na média que ele tinha. E não é muito diferente das decisões que a gente toma, não. Tem muita gente que, para dar passo seguro, usa exclusivamente o conhecimento e os dados que ele tem na mão. Preciso comprar uma casa. Aí vai ver a casa. Gostei da casa. Leva a esposa. Gostou da casa. A prestação cabe no meu bolso. O local parece ser um bom local. Vocês estão vendo, gente, que eu estou analisando tudo aquilo que está ao meu dispor para tomar uma decisão importante? Baseado em tudo aquilo que me deu de informação, eu vou e tomo a decisão. Ou seja, decisão baseada naquilo que eu tenho de dados nas mãos. Para comprar um carro, a mesma coisa. Anda no carro, sente o carro, nossa, que legal, está macio, embreagem boa, nossa, que coisa maravilhosa, né? E consumo bom. E vai baseado naqueles dados que você já tem, você vai e toma a decisão de comprar. Normalmente, o rapazinho olha para a menina, vê a menina bonita. Opa, essa aí me serve, gostei, legal. A menina, de repente, passa o olharzinho dele. Rapaz, se ela passar o olhar, parece que ela já falou assim, vem namorar comigo, né? Abre-se toda uma porta da esperança, né? Todo um conjunto de esperança. E o menino vai e toma a decisão de se chegar na menina, baseado nos fatos que ele já tem. Muita gente confia demais no intuito do seu coração. Meu coração falou, nossa, a hora que eu vi aquela menina eu suspirei. E o meu coração me falou que é ela. E o coração falou e vai e faz. Só que aí, queridos, em Provérbios 28, 26, não precisam abrir, diz assim, o que confia no seu próprio coração é insensato. Em Jeremias 17, 9, diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ai do homem que confia só na sua intuição.
Meu querido, se você quer tomar uma decisão certa, quem tem que falar se você pode ou não fazer, não é o seu coração, porque senão a gente não precisava de Deus. Todo mundo tem coração. Você tem coração aí? Então beleza, posso tomar a decisão, porque a intuição está beleza. Meu querido, a gente toma decisão quando Deus nos libera para tomar aquela decisão. Não é o nosso coração que nos rege, porque o coração do homem é enganoso. O que nos rege é o poder e a resposta que vem de Deus. Vamos tornar isso mais claro? Gênesis capítulo 13, versículo 8. Todos acharam? Diz assim: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus te abençoe, obrigado. Abrão e Ló estavam ficando muito ricos, tinha muita ovelha. E aí, os pastores de um começou a ter discordância com o pastor de outro, porque uma ovelha passa para o lado de cá, outra ovelha passa para o lado de lá, e começou a virar bagunça, e os pastores começaram a brigar. Abrão e Ló eram parentes. Abrão chega em Ló e fala assim: não dá para a gente ficar tão perto assim. Nós vamos ter que separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora faz um negócio, escolhe que lado que você quer ir. Interessante, né? A responsabilidade que Abrão passou para Ló. Eu não vou escolher, não. Você escolhe. O lado que você quiser ir, eu vou para a direção contrária. E aí, queridos, a Bíblia fala um negócio interessante. Olha o que fala aí no versículo 10. Diz assim: levantou Ló o quê? E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E aí no versículo 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu. Queridos, ele tinha que escolher. Hora que ele levanta os olhos, ele vê uma campina que não é qualquer campina. Olha as características dessa campina que estão aí na palavra de Deus. Regada como quem? Ela era tão bem regada como o que está escrito aí, querido? O jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele precisava tomar uma decisão sobre qual lado ele ia seguir, sobre que direção ele ia tomar. E ele levanta os olhos para analisar a realidade que ele tinha. Decisão baseada em dados, em realidade. Ele levanta os olhos para ver para que lado que eu vou. A hora que ele levanta os olhos, ele vê uma campina, como o jardim do Éden, regado como o jardim do Éden, como a terra do Egito. Não é qualquer campina não, querido. E você sabe que decisão que ele toma? O homem não é bobo. Para onde que ele vai? Para onde que ele foi, querido? Para onde parecia ser o melhor.
Baseado na visão, no que os olhos dele eram capazes de ver, ele toma uma decisão importante que ia trazer direção para a vida e para a família dele, e que a gente sabe que era uma decisão que ia conduzi-lo a quê? A morte, a destruição. Agora você olha para você ver, antes, você acha que quando ele tomou a decisão, ele sabia que ia parar em Sodoma e Gomorra? Ele sabia que ia perder a esposa? Ele sabia que as filhas ficariam sem oportunidade de se casar? Ele sabia que as filhas se deitariam com ele depois? Você acha que ele pensou nisso? Você sabe o que ele pensou? No que ele foi capaz de ver. Decisão baseada na realidade, nos dados. Ló fez uma análise criteriosa para saber que direção tomar. Meus queridos, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Não sei se vocês pensam igual eu, igual a mim. Ou não sei se eu estou falando certo, igual eu ou igual a mim. Deixa para lá. Não sei se vocês pensam igual a mim. Mas, se eu tivesse no lugar de Ló, bem provavelmente eu tomaria a mesma decisão. Porque se Abraão me deu a liberdade de escolher, opa, sou eu que escolho, beleza, eu vou escolher sempre o melhor para mim. E para a família, pareceu ser o melhor, só que o melhor desse momento, de acordo com o coração enganoso dele, foi o pior no futuro. Tudo isso aconteceu com Ló, sabe por quê? Porque Ló viu com os olhos e se baseou no coração. A iniciativa de Jó deveria ter sido outra. Você sabe o que Ló deveria ter feito? Em vez de abrir os olhos, queridos, Ló deveria ter fechado os olhos. Ao invés de analisar, ele deveria ter perguntado ao Senhor. Deus não teve a oportunidade de dizer a Ló o que era preciso ser feito. Ló baseou-se apenas na análise da realidade e desconsiderou o mundo espiritual. Você sabe o que está acontecendo muito dentro da igreja e fora da igreja? A gente vai tomar decisão e analisa o mundo físico. Aprenda uma coisa aqui, querido. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O que está acontecendo à nossa volta, que a gente não consegue ver, é muito mais real e tem muito mais poder de consequência na sua vida do que o mundo físico que você consegue ver. E todas as vezes que nós tomamos decisão baseado no mundo físico, naquilo que a gente consegue ver, é uma decisão às cegas. É uma decisão que a gente não tem a certeza de que vai dar certo. Meu querido, se você quer tomar uma decisão certa, não abra os olhos, feche. Não se levante para ver, dobre o seu joelho, não tome decisão antes que Deus diga que é para você tomar. Gênesis 19, 27. Vocês estão com o Gênesis aberto aí? Olha como é que a visão física muda. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Sabe aquele campo que parecia como jardins regados do Senhor? Agora parecia uma brasa viva. E antes de Ló tomar a decisão, já estava determinado que assim seria. E se ele estivesse focado no mundo espiritual, ele não teria tomado a decisão de ir naquela direção. Meus queridos, nós precisamos parar de ser imediatistas nas nossas decisões, parar de tomar decisão baseado nos dados que nós temos. É tempo de fechar os nossos olhos e perguntar ao Senhor: Senhor, eu preciso tomar essa decisão, me ajude, para que lado que eu vou, que direção que eu tomo. Quando eu penso em tomar decisão, eu vou na minha conversão, sabe? Se eu analisasse a realidade que eu tinha, você sabe o que eu tinha? Eu já era bonito assim, né, Miro? Antes de me converter, você sabe o que era a minha realidade?
Eu vivia em festas, bebia à vontade. Ô, vidinha boa. Mulheres. Quem pensa assim, olha assim, pensa, nossa, que garanhão. Gente, se mulheres foi... Eu sempre fui feinho, nunca tive muito... Badalação, aproveitar a vida. A minha realidade, meus queridos, não me colocava na presença de Deus de maneira alguma. Muito pelo contrário, me afastava da presença de Deus. Quantas vezes eu fui convidado para a célula, para a igreja, para andar nos caminhos de Deus. E todas as vezes que isso aconteceu, eu dava coice até no vento. Que é isso? Eu largar a minha realidade, eu olhava ao meu redor. Nossa, tanto de coisa boa que eu tenho, tanto de coisa maravilhosa. Você acha que é que eu largue isso aqui tudo? Tá doido? A minha realidade não me permitia, aquilo que eu tinha de dado, não me permitia que eu tomasse uma decisão como essa de vir em direção a Deus. Mas você sabe o que aconteceu? Em determinado dia, eu fechei os olhos. E você sabe o que o meu espírito disse? Você precisa de Jesus. Se você fechar os seus olhos diante da decisão que você precisa tomar, Deus vai te dar a resposta, meu querido. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus tem algo para te falar. Você está diante de um processo difícil, de uma decisão difícil de ser tomada. Você está diante de situações complicadas para serem resolvidas. Não faça nada até que o Senhor fale. Agora você pode fazer. Deixe o Senhor decidir por você. É tempo de fechar os olhos e tomar decisões, não baseado naquilo que se pode ver, mas naquilo que Deus quer falar com você. Decida certo, pare de confiar no seu coração, ouça a voz de Deus. Abra em Jeremias capítulo 29, versículo 11, vamos ficar de pé. Capítulo 29, versículo 11. Todos acharam? Assim diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando eu escrevi essa palavra, você sabe o que o Senhor falava ao meu coração? Falava que ia usar esse momento para trazer respostas para pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão tomando decisão em cima de decisão, sem ter a confiança de estar tomando a decisão certa. O que o Senhor me falou, enquanto eu escrevi essa palavra, era que Ele, pessoalmente, iria te responder todos os seus questionamentos nessa noite. E o mesmo Deus que me falou isso, meu querido, vai confirmar isso no seu coração. Eu quero te convidar para parar de olhar para frente, olhar para cima. Eu quero te convidar essa noite para fechar os seus olhos. Meus queridos, se prepara, porque Deus vai falar com você. Você está em dúvida, você não sabe que decisão tem que tomar. Você não sabe que direção. Tem tanta campina boa que parece ser boa, mas você não sabe se essa campina boa. Meu querido, Deus sabe e Ele quer trazer essa confirmação no seu coração nessa noite. Você que está cheio de dados, cheio de certeza, baseado no conhecimento que você tem, o Senhor está mandando essa noite você se esvaziar de você mesmo, porque Ele vai responder se sim ou não. Ouça a voz do Senhor, querido. Oh, Senhor Jesus. Pai, nós queremos pedir ao perdão ao Senhor por todas as vezes, ó Pai, que nós julgamos que o nosso coração era o certo,
por todas as vezes, ó Pai, que nós achamos que a decisão era certa, baseado no conhecimento que nós tínhamos. Pai, quantas decisões erradas nós tomamos nas nossas vidas, achando que éramos os certos da situação. E nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa noite por todas essas situações. Nos perdoa, ó Pai, por todas as vezes que decidimos com os olhos abertos. Nos perdoa, ó Pai, por todas as vezes que decidimos de pé. Me perdoa, ó Pai, por todas as vezes em que números, percentuais, probabilidades determinaram a minha decisão. A beleza de situações, localidade, negócio ser bom ou ser ruim. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós tomamos decisões baseado nessas informações pobres. Pai, mas em nome de Jesus, nós queremos tomar uma posição nessa noite. Pai, nós estamos aqui de olhos fechados para dizer ao Senhor que nós não tomaremos decisão antes que o Senhor determine aquela decisão. Pai, o nosso coração vai fazer plano sim, Pai, mas nós não andaremos 1 milímetro, a não ser que o Senhor mande que nós andemos. Pai, aqueles que estão aqui perdidos, totalmente sem saber o que fazer, nós pedimos em nome de Jesus, venha tirar todo o bloqueio para a voz do Espírito Santo. Nós ordenamos que a voz do Espírito Santo seja ouvida agora, sai bloqueio em nome de Jesus. Você que está perdido vai ouvir Deus falar agora. Você que está perdido vai ouvir Deus ministrar no seu coração. Pergunte ao Senhor o que você tem que fazer. Pergunte ao Senhor que Campinas você tem que ir. O Senhor vai te revelar isso nesse momento. Senhor Jesus, nós não faremos nada se o Senhor não nos permitir. A resposta certa, a resposta segura, vem dos lábios do Senhor. Pai, então fala conosco nessa noite. Aos nossos olhos, ó Deus, os caminhos parecem puros e certos, mas o Senhor pesa o Espírito. Então nós pedimos para que o Senhor use o Espírito para falar conosco nessa noite. Pai, nós estamos de olhos fechados para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Se nós entramos aqui, ó Pai, cheio de indagações, cheio de dúvidas, fala conosco agora em nome de Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Provérbios 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Se o Senhor te falou algo nessa noite, caminhe seguro nessa direção, porque o teu desígnio será estabelecido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem se assentar. E se você, querido, está com a vida boa, como eu achava que estava, e está focando na sua realidade, achando que vive no bom, que você possa fechar os seus olhos e ouvir o seu Espírito. Eu tenho certeza que Ele vai te responder do que você precisa, do mesmo jeito que Ele me respondeu do que eu precisava. Que nós precisamos mesmo é de Jesus. Deus abençoe vocês.